E aí, mano, sejam bem-vindos ao nosso aulão de Git. E a gente ainda vai ver um pouquinho de GitHub. E eu tenho certeza que você vai sair daqui craque no Git. Pelo menos a parte básica para você estar começando a versionar seus primeiros projetos. Enfim, vamos nessa. A princípio, para a gente começar esse aulão, a gente precisa trazer alguns termos e conceitos muito importantes. Eu vou passar por essa parte de conceitos bem rápido, mas eu quero que você preste bastante atenção, porque é muito importante para que você entenda toda a aula. Vamos lá. Para que serve o Git? O Git, ele é um sistema de controle de versões. Como aqui está escrito no slide, o Git é um sistema de versionamento. Controle de versão e versionamento são as mesmas coisas. Nele, você pode enviar seus arquivos e códigos, salvar de forma local ou remota, além de modificar suas versões como desejar. Está um pouco complexo, então vamos simplificar um pouquinho com um exemplo bem prático. Eu tenho meu jogo, eu acrescentei o personagem, botei lá a imagem do personagem, também coloquei um código que faz com que ele se movimente para a esquerda e para a direita. Nesse caso, eu acabei de acrescentar alguns arquivos e também funcionalidades dentro do meu projeto. E eu já posso salvar esse projeto no sistema do Git. A gente vai ver como é que faz isso passo a passo dentro dessa aula, mas você realizou todo esse processo e você vai dizer para o Git, ó Git, cheguei nesse ponto, adicionei o personagem e adicionei o código que faz com que ele se movimente. A partir desse ponto, você já começou a versionar o seu projeto. Se versionamento ainda está um pouco complexo, vamos entender um pouquinho mais a fundo para a gente começar a aula de fato. Versionamento. Vamos separar um pouquinho o que é versionamento em tópicos. A gente sabe que versionamento é o controle de versões de um projeto, mas o que seria exatamente esse controle? Esse controle de versão é basicamente você saber qual desenvolvedor realizou tal alteração, a data que aquela alteração foi realizada, os pontos do código que ele acrescentou, que ele apagou, que ele alterou dentro do projeto e qual o motivo que o desenvolvedor fez aquela alteração ou implementou aquela feature. Tranquilo? Isso é basicamente versionamento, você controlar o seu projeto sabendo o que aconteceu exatamente nele a cada passo a passo que ele vai crescendo, beleza? E a gente também tem aqui outro conceito para quem realmente é muito iniciante do que é programa. Programa em si, ele pode ser considerado como qualquer linha de código ou de texto criada, até porque qualquer tipo de arquivo vai estar dentro desses parâmetros. Beleza, galera? A gente já começou aqui, de fato, o que a gente precisa fazer. E de início a gente precisa instalar o Git, é claro. Se você já tiver, você pode pular esse passo aqui. Para quem não tem instalado, você vem aqui no site oficial do Git. E aqui nesse link que eu vou deixar aqui na descrição, ele já vai identificar qual é o seu sistema operacional. E você só precisa baixar, prosseguir, 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 prosseguir. E não precisa configurar nada de início, até porque essas configurações iniciais que você pode estar alterando são questões mais avançadas e que a gente não vai abordar a fundo nessa aula, até porque não dá. Quando você instala o Git para o Windows, ele também vai instalar um terminal que emula um terminal Unix dentro do Windows. O que é isso? A gente vai aqui se aprofundar agora em conhecimentos básicos de terminal, beleza? E porque quando a gente baixa o Git, ele vem com o Git Bash junto. A gente precisa saber disso para entender alguns conceitos bem simples. O Git Bash ele vem junto com o Git porque o Git foi feito para rodar em sistemas Unix. E o Windows não tem o sistema Unix no seu root. Um exemplo de sistema Unix que a gente pode ver é o tanto macOS quanto o Linux. Eles têm sistema Unix nele. Então, não é necessário o Bash para esses sistemas operacionais. Quando você instalar o Git, você já vai poder abrir o terminal e usar tranquilamente o Git. Mas nesse caso aqui, como o Windows ele tem essa peculiaridade, o Git Bash veio junto para justamente emular
esse terminal Unix dentro do Windows. Ele tem essa carinha, ele é um pouco não intuitivo para as coisas que a gente vai aprender, por isso a gente vai usar o terminal também, porém dentro do VS Code. E vai ser o próprio Git Bash. Porém lá eu acredito que por você estar usando uma coisa que é mais familiar, se você não sabe o que é o VS Code, por favor, entre aqui no link da descrição que tem o nome Playlist VS Code e assiste as aulas, porque você tem que saber o que é o VS Code para estar entendendo a partir daqui essa aula completa, porque a gente vai estar utilizando ele para fazer as coisas, tá ligado? Enfim, deixa eu até excluir aqui para mostrar para vocês como é que faz o processo. A gente já está aqui dentro do VS Code e no VS Code você vai poder abrir qualquer projeto. Eu tenho aqui meu projeto, que é o jogo que eu estou realizando. Inclusive eu vou mostrar como é que eu estou aplicando o Git dentro dele, tranquilo? Mas você vai abrir uma pastinha aí para usar o VS Code e vocês vêm aqui, ó. Aqui nessas opções vocês vêm em terminal e novo terminal. Quando vocês clicarem em novo terminal, ele vai abrir um terminal aqui embaixo, porém ele vai abrir um PowerShell. Deixa eu ver esse PowerShell. E como a gente quer usar o Git, a gente precisa do terminal que emula o Unix. Então a gente precisa do Bash. Se a gente clicar aqui em mais, opa, não. A gente tem que vir na setinha e clicar em Git Bash. Quando a gente clicar em Git Bash, ele já vai abrir o terminal do Bash para a gente dentro do VS Code. Até aqui, vamos fazer uma recapitulação bem rápida do que a gente viu. A gente entendeu para que serve o Git, o que é versionamento. A gente viu o site onde instala o Git. Vocês vão poder instalar tranquilamente. Agora, a gente mostrou o Git Bash, porque o Git Bash vem para Windows, que é importante saber. A gente abriu o VS Code e colocou o terminal do Bash dentro do VS Code. Agora, eu vou explicar alguns conceitos bem simples eu gosto de chamar de navegação em terminal, que a gente precisa saber para estar utilizando o terminal. Ainda a gente não vai estar utilizando os comandos do Git em si. Para a gente estar utilizando aqui os primeiros conceitos de terminal, a gente precisa saber navegação. E a gente precisa também entender o que cada coisa aqui está falando, beleza? Aqui eu tenho basicamente o meu usuário e o meu computador com o sistema dele, beleza? O path que ele está dentro. Como assim? O que é path? Path é basicamente o caminho que o seu arquivo tá. Vou mostrar para vocês como é simples entender o que é path. Eu vou aqui na área de trabalho, no mesmo path que está aqui, beleza? Eu tô no desktop e no Cameleon. Cadê? Cameleon, beleza. Se vocês forem olhar aqui, ó. Deixa eu... Aqui, beleza. Eu vou clicar aqui no caminho. E o que é que tá acontecendo aqui? O desktop é o desktop Camaleon. E eu tenho aqui um tio que, no caso, no Explorer, a gente tem o Esdra. E é bem intuitivo aqui, porque o tio, ele é basicamente o que está aqui. O tio, ele vai puxar todas as pastas que tem dentro do seu perfil de usuário do Windows. Ou seja, dentro desse terminal é exatamente eu estar dentro dessa pasta, porque eu estou dentro do desktop e eu estou dentro de Cameleon. Ou seja, é como se eu tivesse dentro dessa pasta. E eu vou provar para vocês com o primeiro comando, mostrando que realmente eu estou dentro dessa pasta. Eu vou dar o primeiro comando, que é o ls. O ls, ele vai listar todos os arquivos e pastas que tem dentro da pasta que eu tô. ls. Aqui, vamos comparar para ver se não é a mesma coisa. Olha, não vai aparecer o .git, porque eu não dei o comando para aparecer as pastas ocultas. O .git é uma pasta oculta que eu já vou explicar o que ele é. Aqui eu tenho o assembly do C Sharp, o assembly do C Sharp. Eu tenho a pasta assets. Eu tenho a solution, Cameleon. Eu tenho library, cadê a pasta library? Tenho logs,
pasta logs. Ou seja, é literalmente eu estou dentro dessa pasta, porém por terminal. E aqui é onde entra o nosso primeiro comando, que é o ls, onde você consegue listar todos os arquivos e pastas dentro do terminal que você está. Agora vamos entender outro comando que é importante para vocês saberem como é que vai navegar. Sair de uma pasta e tem outra pasta é muito importante. E para isso a gente vai usar o comando cd. Em suas alterações, a gente vai ver o cd ponto ponto. A princípio, o cd ponto ponto ele basicamente volta um diretório anterior, ou seja, ele volta uma pasta antes. Se eu estava em Cameleon, agora eu estou em desktop. Se eu der um cd ponto ponto novamente, eu vou voltar para o meu usuário. E se eu der um cd ponto ponto novamente, ele vai voltando até a raiz do meu SSD. Agora que a gente viu que o cd ponto ponto ele volta, a gente vai ver como é que faz o contrário. O contrário também é bem intuitivo, bem mais intuitivo do que o ponto ponto. É basicamente você escrever o nome da pasta. Por exemplo, eu quero entrar em desktop de novo. Eu vou escrever desktop, dou enter, e ele vai entrar em desktop. Agora também tem um atalhozinho que eu sempre utilizo com CD, que é muito da hora para você estar escrevendo, principalmente nome de pastas que você não recorda muito bem. Ó, eu entrei em desktop já, então já posso entrar em Cameleon. Deixa eu botar aqui. Porém, eu não quero escrever todo. O que é que eu faço? Depois que eu escrevo o começo do nome da pasta, e não tem, detalhe, não pode ter nenhuma outra pasta com o mesmo inicial. Eu sei que no meu desktop não tem nenhuma outra pasta com cam. Então eu posso simplesmente dar tab que ele vai completar e eu só dou enter. Ele acabou de entrar dentro do Cameleon. A gente também tem outro comando que é interessante você estar sabendo. Outros dois comandos na real. Deixa eu aumentar só um pouquinho mais o terminal aqui. Beleza. Ó, se for muito rápido, eu esqueci de falar também. Ele limpa o terminal, se eu der clear. Como não tinha nada, enfim, ele não vai tirar nada. O próximo comando que a gente vai ver é o mkdir. Esse comando mkdir, ele serve basicamente para a gente criar um novo diretório dentro da pasta que a gente está. O que é diretório? Como eu ainda não expliquei. Diretório é basicamente uma pasta. É uma pasta de arquivos. Por exemplo, eu tenho packages, é um diretório. Eu tenho user systems, é um diretório. Eu tenho logs, é outro diretório. Assets, outro diretório. E eu também tenho a pasta Cameleon, que é o diretório que a gente está no momento dentro do terminal. Agora, para vocês verem por que eu vou utilizar principalmente o VS Code, é por conta disso. Se liga aqui. Aqui tá todas as pastas que tem dentro do diretório Cameleon. Porém, eu vou criar uma nova. Eu vou chamar essa nova de teste. Olha o que aconteceu. Acabou de aparecer aqui a pasta teste. Ela não estava antes, porém, como eu dei o comando mkdir teste, ele acabou de criar a pasta teste. Suave? Agora, outro comando também que pode estar sendo útil é o touch. O comando touch, ele já é mais específico para o terminal do Unix, ou seja, ele só vai funcionar no bash. O touch, ele vai criar um arquivo do jeito que você pedir para ele. Por exemplo, eu quero criar o arquivo atxt. Ele vai criar o arquivo para mim atxt. Eu quero criar o arquivo a. Não, index.html. Ele criou o arquivo index.html. Também criou o txt. Enfim, aqui é os conceitos mais básicos de terminal que a gente vai estar analisando nessa aula em específico, tranquilo? Vamos prosseguir. Eu quero mostrar aqui uma coisa para vocês que é basicamente esse meu projeto, onde eu estou aplicando conceitos de Git para estar fazendo o controle de versão dele. E aqui é onde entra também essa explicação que eu não falei, o que é o main. O main, ele é basicamente uma branch. Esse conceito a gente não vai ver nesse aulão, porque é um conceito que eu acredito que para quem está iniciando no Git, tem que primeiro entender os conceitos mais básicos para depois vir para conceitos como branch.
Mas ele diz basicamente que eu estou seguindo uma história do meu projeto. Como assim uma história do meu projeto? Eu estou seguindo um caminho reto e quando eu chego numa parte do caminho que eu desejo marcar, eu vou lá e marco, como eu falei para vocês da questão do versionamento. Estou aplicando aqui esse conceito e eu vou mostrar para vocês só alguns dos controles que eu já fiz aqui nesse projeto. Depois a gente vai ver detalhe por detalhe esse comando aqui, beleza? Mas enfim, aquilo que eu expliquei para vocês. Se a gente for ver aqui, ó, eu estou aplicando o conceito de Git nesse projeto. E aqui é meu último registro que eu realizei nesse projeto. Aqui ele vai aparecer o autor que realizou esse projeto. Ele vai aparecer o e-mail também. Ele vai aparecer a data e o que foi que eu fiz. Nesse caso aqui eu tenho que escrever. Eu implementei o pulo e melhorei o design do mapa. Foi isso aí que eu fiz. E antes dessa alteração eu fiz outras. Como por exemplo, eu adicionei texturas, mas elas estavam bugadas. Já conversei com a minha equipe para resolver. Adicionei os modelos 3D, sprite dos personagens adicionado, e script do pulo inserido, mas ainda estava com bug. Eu resolvi nesse último registro. E assim é que a gente vai registrando qualquer projeto que a gente vai fazendo. É claro que sim, existem padrões para você estar registrando seu progresso dentro do projeto, até porque você vai trabalhar em equipe. E se a equipe não tem um padrão, não faz sentido, tá ligado? Então, tem duas formas. Ou vocês fazem o padrão que a comunidade usa, que eu vou mostrar como é, bem simples, na real. Ou você cria o próprio padrão para o seu projeto com sua equipe. Você senta com sua equipe numa reunião e determina, ó, a gente vai estar utilizando, por exemplo, o comentário aqui dessa seguinte forma. A gente vai estar utilizando o comentário aqui dessa seguinte forma, tal, tal, tal. Enfim, a gente só vai fazer registros quando terminar uma atividade completa. Você e sua equipe vai estar determinando como é que isso pode acontecer, ou simplesmente você usa as boas práticas de comitação. A gente vai ver o que é isso. Bom, galera, agora que a gente já viu um uso real do Git dentro de um projeto, posso até mostrar isso para vocês depois, se vocês desejarem, deixa aqui nos comentários. Mas a gente vai estar saindo desse projeto, já que ele já nos entregou o que a gente queria, e a gente vai criar um novo diretório. Aqui entra alguns detalhes. O primeiro detalhe é que vocês puderam ver que quando a gente viu o histórico de registros que a gente fez no projeto do Camaleão, a gente percebeu que tinha o nome e tinha o e-mail de quem realizou aquele marco. A gente precisa dizer para o Git qual é o nome do usuário que está utilizando ele na sua máquina. Você vai usar o seu nome. E também você tem que estar mandando para ele o e-mail. Como é que a gente faz isso? A gente vai usar um comando bem simples, que é o git config. O git config vai fazer essas configurações para a gente. Git config. Aqui é onde entra um detalhe bem importante. A gente tem dois tipos de config para esse caso. A gente pode usar o config global ou o config local. Config local é um uso mais específico, porque você só vai estar usando ele para o projeto que você está trabalhando. Porém, o global ele vai ser usado para todo o computador, ou seja, todo o sistema. Em qualquer diretório que você abrir, qualquer pasta nova que você for iniciar, você não vai ter que estar configurando novamente. Por isso que para iniciantes, eu recomendo você estar utilizando o global para configurar em todo o seu sistema de uma só vez. Agora, é claro, isso é legal se você estiver usando sua máquina pessoal para estar aprendendo. Se você estiver usando a máquina de outra pessoa que também vai usar o Git, não é muito legal estar configurando global com as suas credenciais, tá ligado? Enfim, primeiro que a gente tem que fazer é o git config --- global e user.name. E aqui a gente abre aspas. Opa. Aqui a gente abre aspas, digita o nome. Vou botar meu nome aqui. E fecha as aspas.
Opa, fecha as aspas e dá Enter. Não vou dar Enter porque eu já tenho registrado, mas se você fizer exatamente a mesma coisa, você vai estar registrando o seu nome. E o e-mail é bem parecido. Você vai usar o user e-mail, abre aspas, coloca, abre aspas e coloca seu e-mail. Suave? Como também eu já tenho registrado, eu não vou estar dando Enter. Mas se você fizer esses dois passos, a gente já tá a um passo de poder, de fato, usar o Git. Agora, vocês podem perceber também que a gente não tem aquele main aqui registrado. Por quê? Isso significa que nesse diretório a gente não tem um repositório do Git. O que é um repositório? Um repositório é literalmente, eu já tenho falado o que é repositório aqui nessa aula, porém eu não especifiquei o nome repositório. Mas o repositório é o local onde você vai guardar, registrar, salvar as alterações, salvar os marcos que você está fazendo dentro do seu projeto. E para a gente iniciar um repositório dentro dessa pasta que a gente está, basta que a gente use o comando git init. Dessa forma, ele já falou initializate empty git repository, ou seja, ele acabou de iniciar um repositório vazio dentro do diretório aula git. E aqui já apareceu o main. Toda vez que eu falo main, velho, mas enfim. E uma coisa também que eu quero mostrar pra vocês. Beleza. Eu tô aqui dentro da pasta aula git. E vocês podem ver que apareceu aqui um ponto .git. Uma coisa que é importante, caso o seu não esteja configurado, isso aqui é uma pasta oculta. Se você entrou e não está vendo essa pasta, você vem em exibir e você marca itens ocultos. Aí a pasta vai aparecer, tranquilo? Ah, não, sai. Beleza. Vamos fazer um teste aqui. E se eu excluir essa pasta git? Beleza, eu excluí. Eu vou dar um clear aqui. Ué, cadê o menu? Como assim? Eu acabei de excluir o repositório que eu acabei de criar. O .git, aquela pasta .git, ela é basicamente onde vai acontecer todos os registros e onde o Git de fato vai trabalhar dentro do seu projeto. Essa pasta aqui é a pasta mais importante para você que está utilizando o Git como sistema de versionamento. Sem ela não acontece nada, você precisa dela para fazer tudo. E a gente cria ela basicamente utilizando o comando git init. Beleza? Agora vamos criar nossos primeiros arquivos. Eu vou dar um index.html. Vou também criar já um style.css. Eu vou criar um script também. Beleza. Eu vou aqui no HTML. Comecei a minha pasta web. Beleza, comecei minha pasta web. Vou botar aqui along git. Me perdoe por não estar botando acento aqui. Meu teclado é versão inglesa e não tem acento, enfim. Eu vou linkar aqui. Link, beleza. Script. Opa, não, script. Ué, enfim. Ótimo. Pronto. Eu já fiz a linkagem aqui. Eu já tenho minha pasta web pronta. E eu já comecei a criar o sitezinho que meu cliente pediu, por exemplo. Porém, agora, o meu cliente conversou comigo, era mais ou menos umas 3 horas da tarde, e eu, como sou um profissional muito dedicado, comecei a fazer o projeto essa hora, não deixei para o outro dia. Porém, deu meu horário, eu também sou filho de Deus, preciso descansar, então eu vou e faço meu primeiro registro dentro do Git, usando versionamento, claro. Porém, eu tenho que analisar algumas coisinhas antes, ver realmente qual os arquivos que eu vou ter que salvar, ver quais foram as alterações que foram feitas e o que é que de fato eu estou adicionando no meu primeiro marco. Para isso, eu vou usar o git status. O git status, ele vai
basicamente mostrar como está o status do seu projeto atualmente. Como assim? Se vocês forem ver aqui, eu tenho algumas informações. Depois que eu dei git status, ele está dizendo que eu estou na branch main, beleza? Estou na branch main. Não tem nenhum commit, a gente já vai entender o que é o commit. E tem arquivos untracked. Arquivos untracked, e ele está dizendo aqui, ó, use o git add e o nome do arquivo para adicioná-los para commit. E aqui está dizendo também não tem nenhum arquivo adicionado para commit, beleza? A gente já viu aqui o que o git status mostrou pra gente, só que, tá, ele mostrou essas informações, mas eu não sei o que é essas informações. Pra gente entender essas informações, a gente precisa entender um conceito chamado estados de arquivo. Eu esqueci de abrir a imagenzinha, eu vou explicar isso. Beleza, galera? Aqui eu já tô com a imagenzinha para mostrar para vocês o que são os estados de arquivo. E no Git a gente tem 4 estados de arquivo. Primeiro é o untracked, onde a gente já viu que os arquivos que a gente acabou de adicionar estão tracked. A gente também tem o modified, que, ou seja, não foi modificado. A gente tem o modified, que foi modificado, e o stage. A gente vai entender um passo a passo. Primeiro, untracked. Untracked é basicamente o arquivo que acabou de ser adicionado. O Git desconhece... Untracked é basicamente o arquivo que acabou de ser adicionado. O Git desconhece ele. Nunca viu antes. É tipo... Tá ligado quando tu vê aquela pessoa pela primeira vez? Ela é untracked, tá ligado? Tu nunca viu ela antes. Ou seja, tu tá recebendo as primeiras informações sobre ela naquele momento. E a mesma coisa acontece com o Git nesse caso. Você adicionou o arquivo novo, ele nunca viu antes, vai aparecer em estado untracked. E aqui é onde entra alguns outros comandos. A gente tem que prestar bastante atenção aqui, porque a gente vai ver basicamente 1, 2, 3, 4 conceitos importantíssimos de Git, tudo misturado. Porque a gente já viu o Git status, o Git status ele vai abrir os status do arquivo para a gente, do projeto no caso. Agora a gente está vendo, começou a ver estados de arquivo, porém a gente só viu um estado de arquivo, untracked. Como é que eu faço para mudar para os outros estados de arquivo? E aí é onde vai entrar outros dois conceitos. O primeiro é o add, o git add. Se vocês forem ver aqui, tem até add arquivo. Depois que eu uso o git add. Vamos primeiro adicionar aqui, né? Eu vou fazer o exemplo com apenas o index.html. Vamos dar o git add e vamos digitar um nome, index.html. Dei enter. Vamos dar um git status novamente. Git status. Beleza. Eu dei o git status e o que aconteceu? Já mudou do que estava aqui para o que está agora, claro. Ele está dizendo que alterações já estão prontas para serem comitadas, que é um novo arquivo index.html. E eu tenho ainda dois arquivos untracked. Quando eu dou um git add de um arquivo untracked, ele vai para stage. Stage é basicamente uma área onde a gente já fez o seguinte: a gente conheceu o arquivo, viu que o arquivo era desconhecido, a gente já disse, ó, esse aqui é novo e eu estou adicionando ele. Ou seja, ele já está numa área que ele está pronto para ser registrado. Uma analogia que eu faço muito, que eu acho muito top para exemplificar isso, é os correios, por exemplo. Quando você chega lá, que você leva a sua encomenda, ela tá em untracked. Quando os correios pegam a encomenda e botam na área para registrar, onde você vai ter que botar para onde você quer mandar, para quem você quer mandar, tem que botar CEP, rua, número, essas coisas. Antes de botar o registro, você tem que ir para a área de stage. Na área de stage é onde você vai registrar o que você quer mandar. Nesse caso é qual alteração eu fiz. E como é que eu faço esse registro de alterações que está dentro de stage?
eu tenho que usar o git commit. O git commit, ele vai fazer todos os marcos dentro do meu projeto. Cada marco daquele que eu mostrei para vocês é um commit diferente. Ou seja, um marco, ou o arquivo estava untracked ou estava modified, que eu já mostrei para vocês como é que faz arquivo modified também. Eu adicionei eles foram para stage, e de stage eu cheguei lá e disse, ó, esse arquivo eu acabei de criar a página do meu site. Dei enter. Aí ele foi para o estado de commit sem modificação. Vamos ver isso na prática, né? Vamos dar um git commit. A gente precisa dizer o que está sendo comitado ou o que está sendo registrado. E para isso a gente tem que usar o comandinho também "-m", que vai escrever uma mensagem. Para isso a gente abre aspas e vai dizer, ó, vamos lá, vamos recapitular porque esse conceito aqui é um pouquinho mais complexo para quem está iniciando. A gente deu git add no index.html, a gente adicionou ele. Ele já está aqui na área de stage, ele está pronto para ser commitado, ou seja, para ser registrado. Quando a gente fizer um git commit, ele só vai pegar o arquivo que está em stage. Tudo que está em stage, ele vai fazer o commit. Ou seja, a gente não precisa no commit especificar mais nada a não ser a mensagem que a gente quer falar. Como o que está no commit é o index.html, eu ir no index.html, eu só adicionei a página web, eu vou dizer primeiras configurações da page web. Dei enter. Ele acabou de me dar algumas informações aqui, dizendo que o commit foi salvo na branch main e que aqui o comentário que eu fiz, primeiras configurações da page web, e que foi adicionado um arquivo alterado e teve 14 extensions. Essas 14 extensions é basicamente 14 linhas que tem dentro do arquivo. Ele também conta a quantidade de linhas. Agora vamos dar um git status novamente. Git status. A gente pode ver que o index.html ele sumiu do git status. Por que ele sumiu? Porque ele veio para a área de sem modificação. Quando ele vem para a área de sem modificação, ele basicamente some do meu status, porque eu não alterei nada, eu não preciso comitar, eu não preciso ver, eu não preciso mexer nele, porque eu já registrei o que eu tinha alterado. Beleza? A gente já viu 3 estados de arquivo, untracked, stage e unmodified. Agora, como é que eu faço para o modified? O modified é bem simples o conceito, se vocês entenderam todos até aqui. O modified é basicamente quando eu modifico, deixa eu dar um P aqui, modificou, um arquivo que eu já tenho registrado. Ou seja, tem que ser um arquivo que não está em untracked. É um arquivo que o Git já conhece ele. Tu viu aquela pessoa pela primeira vez em um dia. No outro dia, tu já sabe, teoricamente, quem é aquela pessoa, porque tu já tem registrado em tua mente que ela faz parte daquele lugar, tá ligado? Então o Git também vai entender dessa forma. Quando você registra pela primeira vez o arquivo que não estava sendo traqueado, quando você modifica ele, ele vai para a área de modified, porque ele já é traqueado. O Git já está analisando ele. Agora ele só vai analisar as alterações que vai ter dentro daquele arquivo. Como eu fiz a alteração aqui, adicionei o parágrafo A. Se eu fizer um git status novamente, ele vai aparecer o seguinte, que o meu arquivo .index, o meu arquivo index.html foi modificado e eu ainda tenho 2 arquivos untracked. Enfim, a gente já viu os 4 estados de arquivo. Se você teve dúvida, comenta aqui embaixo ou repete esses estados de arquivo com mais calma, que é muito importante para a gente dar continuidade de fato. No início do meu Git, isso aqui foi o que eu mais demorei para entender, mas depois que você entende, nossa, o Git fica
é muito delicinha de fazer qualquer coisa, tranquilo? Vou deixar também um PDF na descrição para estar passando todos os arquivos que eu estou utilizando para dar aula para vocês, beleza? Então, podem baixar aí na descrição. Uma coisa também que eu quero mostrar para vocês ainda de estados de arquivo, que o VS Code nesse caso ajuda bastante. Adicionar mais uma página, eu vou dizer que é a página 404. Beleza, página o arquivo 404, beleza. Aqui eu vou adicionar git add o style.css, beleza. O que eu quero mostrar para vocês são isso aqui, ó. Deixa eu dar um clear. Eu tenho aqui o arquivo style.css que está em stage. Eu tenho o index.html que está em modified e eu tenho esses dois arquivos que estão em untracked. Se vocês forem analisar o VS Code, o arquivo 404 e o arquivo script.js que estão em untracked, ele aparece o U aqui do lado de untracked. E se vocês forem ver, ele tá até traduzindo ali, ó, não controlado, que o Git não sabe o que tem dentro daquele arquivo ainda. Se a gente for ver o style.css, ele tá com um A do lado. Esse A, ele tá dizendo que o arquivo já foi adicionado, mas ele ainda não foi registrado. E eu tenho o index.html, que ele está dizendo que foi modificado e que as alterações ainda não foram salvas. Isso aqui é muito importante para você que está iniciando, porque visualmente é bem mais fácil do que no terminal em si, beleza? Mais uma coisa que eu quero mostrar para vocês, para a gente terminar de fato essa parte de estados de arquivo, é o git add, uma versatilidade que o git add traz, que é o git add ponto. Quando eu dou o git add ponto, eu adiciono todos os arquivos que estão tanto em modified quanto em untracked de uma só vez. Eu não preciso estar digitando o nome um por um. Porque pensa comigo, imagina que eu tô programando um projeto e eu adicionei 10 arquivos para aquele projeto. Imagina só você ter que escrever o nome de 10 arquivos, um por um, para adicionar eles. Não faz muito sentido, não é mesmo? Então a gente pode estar adicionando eles de uma só vez, dando o git add ponto. Pronto. Vocês podem ver que agora que os 4 eles estão em stage e estão prontos para serem comitados. Então vamos comitar aqui. Eu vou aqui, agora que eu já fiz o commit, todos já estão em estado de sem modificação. E aqui a gente vão ter eles na cor normal. Agora a gente vai ver um comando clear. Um comando que vai mostrar o registro de todos esses commits que a gente está realizando. Esse comando é o git log. O git log, ele vai trazer todos os registros de todos os marcos ou commits que a gente realizou dentro daquele projeto. Nesse caso, eu fiz 2 commits. O primeiro, que foi primeiras configurações da page web, e o segundo adicionei 404 erros, CSS, script.js, além da alteração no HTML. E isso também, ele traz registrado o autor, quem foi o autor, eu, claro, a data que isso foi feito, e também tem um hash. Esse hash é muito importante, porém a gente não vai estar vendo como ele é utilizado nessa aula, porque é um conceito, na minha opinião, mais avançado para iniciante. Então, com esse hash a gente consegue fazer bastante coisas e alterar o próprio commit futuramente. E esse git log, ele também tem várias formas de apresentar esses dados para a gente. A gente viu o git
log comum, mas um que eu gosto de ver bastante, que eu acho bem clean, é o git log -- online. Que o nome é bem explícito, online, só vai precisar uma linha. E ele oculta bastante informação, porém ele traz a descrição que a gente fez dentro do commit e os 7 números iniciais do hash, o que já é suficiente para a gente estar utilizando ele também. Até porque cada hash ele é único para aquele commit. É importante que vocês saibam disso. Tem muitas outras variações do git log. O git log ele pode ser usado para várias coisas, não só para commits, mas como a gente está vendo a base inicial para o git, então a gente vai ficar apenas nessas variações do git log, beleza? Bom, galera, agora a gente já acabou a parte mais bruta de git. E eu quero que vocês deixem aqui nos comentários o que vocês acharam dessa parte de git. E se acha que tá complexo, se acha que tá de boa. E se você acha que realmente isso é fundamental para você usar nos seus projetos. Claro, se você vai ser um profissional na área, você tem que saber Git. Mas se você é apenas um cara que programa por hobby, possa ser que você não queira utilizar e tá tudo bem. Agora, se você realmente quer se tornar um profissional e se aprofundar em Git, mano, entra aqui na descrição. A gente tem um curso aprofundado de Git e GitHub, além de aulas extras para iniciantes, porque é o nosso foco. A gente quer realmente mostrar a base certa para o iniciante, tanto com HTML, tanto com CSS e até o início de JavaScript e outras linguagens de programação como Python e C Sharp. Então o link está aqui na descrição. Se você se interessou realmente em aprender Git e acha que é fundamental para sua carreira, então entre aqui na descrição e tá com preços promocionais para os primeiros alunos. Enfim, vamos dar continuidade. Beleza, manos. Agora a gente entra em uma área um pouco mais diferente. A gente vai sair um pouquinho agora do VS Code e a gente vai ver o GitHub. O GitHub, eu já vou explicar para vocês. Muita gente confunde o GitHub com Git, são coisas diferentes. Elas podem funcionar de forma independente, porém elas se complementam por algumas funcionalidades. Inclusive é o que a gente vai fazer nessa aula, tranquilo? Mas vamos entender um pouquinho o que é o GitHub antes de fazer o que a gente tem que fazer aqui dentro. O GitHub, ele é um super repositório remoto. Ou também, como muita gente fala, e de fato é a rede social dos programadores. Isso porque projetos gigantescos são colocados dentro do GitHub de forma aberta para você estar acessando, como por exemplo, a gente está utilizando o VS Code. Se você botar aqui VS Code, a gente vai achar o repositório da própria Microsoft do VS Code, tá ligado? É gigantesco a quantidade de movimentação que tem dentro desse repositório e você pode inclusive estar copiando aquelas informações para o seu computador e estar alterando o que você desejar. A gente vai trazer uma live só disso, tranquilo? Mas enfim, o GitHub ele tem várias funcionalidades e ele pode também ser implementado com o Git. E é esse o foco da nossa aula de hoje. A gente vai implementar o GitHub com o Git para você estar utilizando tanto o repositório remoto quanto o repositório local e estar fazendo transições entre eles. Vamos criar aqui um repositório para a gente estar fazendo essas configurações iniciais. Vamos dizer que aqui é o repositório aulão Git. Aqui eu posso adicionar uma descrição, é opcional, e aqui eu também posso dizer se o repositório vai ser público ou privado. Se eu não estou enganado, tem um limite para repositórios privados. Se você exceder esse limite, você tem que usar o GitHub Pro. Mas o GitHub Pro, ele é basicamente para quem realmente gosta do GitHub e quer ajudar a empresa, tá ligado? Porque você pode utilizar basicamente de tudo que o GitHub oferece praticamente de graça.
Isso aqui é uma das pequenas limitações, se eu não estou enganado, que existe. Aqui a gente também tem algumas informações que é importante a gente estar lendo antes de fazer aqui, ó. Primeiro, ele fala, pule esse passo se você vai importar um repositório existente. A gente já tem um repositório, a gente criou o repositório aqui com git init, a gente já tem um ponto .git dentro dessa pasta. Então, não faz sentido nenhum a gente adicionar isso, o readme, até porque a gente não iniciar o repositório no remoto, a gente já tem um repositório no local, a gente só vai ligar os dois. Então, isso aqui a gente não precisa mexer em nada, tranquilo? Inclusive, a gente pode criar tudo isso aqui a partir do nosso repositório local. Eu vou estar até mostrando para vocês como é que faz isso. Vou mostrar logo agora, não estava programado, mas faz sentido a gente ver. Bom, o que é cada um desses? Aqui é um arquivo README. O arquivo README é basicamente um arquivo onde vai descrever o que o seu projeto faz. Ele é uma descrição gigante que usa da linguagem de marcação Markdown, uma linguagem muito famosa. O Discord usa, o Notion usa, enfim, vários programas gigantescos usam Markdown dentro do seu sistema. E o GitHub também usa. A gente também tem o gitignore. A gente não vai se aprofundar nessa aula, mas ele basicamente ignora alguns arquivos dentro do Git. E a gente também tem a licença. Eu vou criar aqui só para mostrar para vocês o readme.md markdown. E a gente também vai criar o git ignore. Só dizer ponto. Opa. Ponto. Cadê? Ponto git ignore. Beleza. Já criamos o git ignore e já criamos o readme. Então, não é necessário a gente estar marcando essas coisas se a gente já tem um repositório local criado. Vamos criar logo esse repositório remoto para estar ligando tanto o repositório remoto com o local e vice-versa. Bom, aqui ele dá as informações iniciais. Aqui ele fala, ó, se você vai criar um novo repositório, utiliza esses comandos. Como a gente já criou o repositório, a gente só tem agora que fazer a ligação do repositório remoto com o repositório local, para aí a gente poder enviar os arquivos do local para o remoto. E como é que a gente faz isso? A gente tem que utilizar o git remote. O git remote é o próximo comando que a gente vai estar vendo aqui dentro da nossa aula. O git remote ele vai auxiliar você com os remotos. O que é o remoto? A gente tem que entender que o Git ele foi criado para você utilizar um repositório local e isolado de outros repositórios. Como assim? Se eu tenho um repositório na minha máquina e eu tenho um repositório em outro computador, eu posso conectar eles, porém, eles, a princípio, quando eu dou git init, eles não vão ter nenhuma interação. E como é que eu faço para eles se conectarem? Eu preciso adicionar remotos. O remoto ele pode ser tanto um repositório na nuvem quanto um repositório em outro computador que eu posso estar conectando com ele. O Git traz essa versatilidade muito grande para a gente. Então, o Git Remote ele tem vários comandos também, assim como todos os comandos do Git, mas a gente vai ver alguns básicos. O primeiro é o Git Remote. Se a gente der Git Remote e Enter, ele lista todos os remotos que a gente está conectado. É claro que aqui vai dar vazio, porque a gente não conectou com nenhum remoto. A gente vai fazer isso agora. Ele fala o seguinte, você pode literalmente copiar isso aqui, porque é o que vai precisar para conectar, que é o HTTPS. Beleza. O que é que ele está falando aqui? Git remote add origin HTTPS. Deixa eu copiar logo tudo isso aqui. Não vai dar bom. Vamos fazer parte por parte. Git remote. A gente já sabe para que serve o remote. Ele vai ser o comando que vai organizar toda a interligação de repositórios remotos que a gente for utilizar. O add é bem simples, o intuitivo. Add é para adicionar. E a gente agora vai ter origin. O que é o origin? O origin é o nome que eu vou dar para esse remoto. Como assim o nome que eu vou dar? Todo remoto ele tem que ter um nome.
Esse nome pode ser o nome que você escolher. Pode ser Joãozinho da Quebrada 123. Esse pode ser o nome do remoto. Toda vez que você for utilizar esse remoto, você vai ter que especificar Joãozinho da Quebrada 123, mas enfim. E por que a gente usa Origin e o GitHub está recomendando Origin? Porque Origin é um nome padrão que a gente usa para especificar o primeiro remoto, principalmente o remoto que a gente conecta com a nuvem, tranquilo? Agora, se você for conectar um remoto com seu amigo que se chama Carlinhos, você bota o nome aqui Carlinhos, tá ligado? Se você vai conectar com Pedrão, você bota aqui Pedrão e vai funcionar da mesma forma. Agora a gente precisa adicionar qual é a credencial que a gente quer acessar. Nesse caso, a gente vai acessar o repositório remoto, que ele dá essa chave HTTPS para a gente estar logando, se linkando a partir dela. Então, espaço, beleza. A gente já tem o git remote add orange e a chave que a gente recebeu dele, e a gente vai dar enter. A gente já deu enter, não mostrou nada, mas ele acabou de fazer a ligação do repositório local dentro do repositório local que está dentro do diretório aula git com o nosso repositório remoto que a gente criou. Como é que a gente confirma isso? Se a gente der um git remote, ele já apareceu aqui, ó, origin, ou seja, os remotos que estão conectados, a gente já tem um origin conectado ao nosso repositório local. Agora, outro comando que é importante a gente tá vendo é o git remote -v. Ele vai mostrar basicamente de onde está vindo e para onde vai os arquivos que a gente tem. Nesse caso, a gente só tem o origin conectado, ou seja, quando a gente querer puxar arquivos que tiver alterado lá, ele vai vir desse caminho. E quando a gente quiser enviar arquivos, que é o push, a gente ainda vai ver nessa aula, a gente vai enviar também para esse caminho. Agora é onde entra a última configuração, que a gente já vai enviar os arquivos para o repositório remoto. A gente está aqui com o git push. O git push, ele vai enviar os arquivos que a gente tem do remoto, do local para o remoto. Ou seja, todos esses arquivos, o git ignore, o 404, o index, o readme, o script, o style css, ele vai vir para esse repositório. Depois que a gente rodar esse comando, a gente vai poder atualizar essa página e todos aqueles arquivos vão estar aqui na nuvem. Agora vamos entender mais outras coisas. Aqui a gente tem o "-u". O "-u" é a abreviação para upstream. Essa abreviação, ela basicamente seta algumas coisas como padrão. Como assim como padrão? Toda vez que a gente fizer um push, se não tiver o upstream, a gente tem que dizer para qual remoto a gente está mandando e de qual branch a gente vai enviar. Porém, nesse caso, com upstream, a gente só precisa dizer o remoto e a branch uma vez, e todos os próximos pushes que a gente fizer, e toda vez que a gente puxar também alterações, ele já vai saber que é do origin para main e da main para o origin. Isso é muito importante para você que está iniciando, mas se você já é um pouco avançado, você pode estar usando sem um upstream de boa. Parece que é um pouco cansativo. Vamos dar enter. Deu enter e ele vai enviar todos os arquivos que a gente tem aqui para o origin. Beleza, ele acabou de enviar. A única coisa que ele não vai enviar, que eu esqueci de avisar, é o readme e o git ignore, porque ele ainda está em untracked, ou seja, eu não adicionei as alterações, eu não fiz commit, então ele não vai enviar. Vamos dar um F5 aqui. F5. Ele já trouxe o 404, o index, o script e o style para dentro do nosso repositório remoto. A gente já está conectado basicamente com o repositório remoto. A gente já aprendeu a como enviar coisas para o repositório remoto. Agora, se for o contrário, como é que a gente faz para puxar informações? Em qual caso eu vou precisar puxar informações? Vamos supor que aqui é um caso
mais geral e que praticamente quase todo mundo que vai usar o Git vai ter que saber esse conceito também. Se você conecta com um repositório remoto, é provável que você também envie esse repositório para amigos e amigos ou amigos de trabalho ou amigos mesmo trabalhem naquele projeto. E vamos supor que um amigo Marquinhos estava trabalhando aqui no projeto e ele viu que estava sem tava faltando um arquivo aqui e ele foi adicionou. Vamos adicionar aqui um arquivo só para simular que Marquinhos está adicionando um arquivo. Vamos criar um novo arquivo aqui. Vamos chamar esse arquivo de... vou dizer ATXT mesmo. ATXT. Beleza. Eu vou adicionar coisas aqui. Eu criei o ATXT, eu tenho que fazer um commit. Vou dizer que adicionei informações no a.txt e vou enviar para printman. Estou enviando o commit. Beleza. O nosso ATXT está aqui, mas ele ainda não está no nosso local. E eu vou mostrar uma coisa que acontece muito no Git, que é esse erro aqui, ó. Muitas vezes o seu amiguinho Marquinhos, ele adicionou arquivos dentro do repositório, mas não lhe avisou que tinha arquivos adicionados. Claro que também é obrigação sua dar um git pull, que é o próximo comando que a gente vai ver, toda vez que você abrir o seu arquivo. Porém, às vezes você esquece, às vezes você está cansado, às vezes chegou da faculdade ou do trabalho e vai ainda fazer aquele projeto pessoal que você está empenhado altas madrugadas fazendo e você esquece. Muito comum isso acontecer. E pode acontecer disso aqui, ó. Você acabou de adicionar coisas, vou adicionar aqueles arquivos ali que não adicionei. Deixa eu... Beleza? Agora, eu já dei o commit e vou dar um push. Lembrando que tem alteração no remoto que ainda não está no meu repositório local. Dei um git push. Enfim, ele vai dizer que deu um erro fatal e que foi rejeitado o push. Claro que possam ser que tenha outra... Possa ser não. Existem outras causas para isso aqui dar erro, mas a mais comum é justamente essa. Tem arquivo no remoto que não está na sua área local e que você precisa adicionar antes de fazer o push. E aí onde entra o famoso git pull. É muito simples, cara, o git pull. O git pull, você vai dar git pull e ele vai puxar o que tem de novo no repositório remoto para dentro do seu repositório local. Nesse caso, a gente só tem o ATXT. Quando a gente der um git pull, ele puxou o ATXT para cá. E depois disso a gente já pode dar um git push com as alterações que a gente fez. Pronto. Agora eu venho no meu remoto, atualizo e ele vai estar aqui com o git ignore e o readme aqui. Suave? Eita, readme tem que ser maiúsculo, enfim. Depois altera. Agora, manos, a gente vai ver o último conceito que também envolve Git e GitHub, que é o Git Clone. O Git Clone, ele é bem intuitivo no seu nome. Ele vai clonar um repositório que está dentro do GitHub ou em outro repositório na nuvem que você usa para o seu local, para dentro da sua máquina. Vamos fazer isso? Deixa eu sair dessa pastinha aqui, que a gente já fez tudo o que tinha de fazer nela. Agora a gente vai clonar um repositório e a gente vai estar utilizando o próprio VS Code para isso. Eu estou aqui na raiz do meu usuário. Eu vou navegar para o meu desktop. Beleza, estou no meu desktop. E eu tenho um repositório aqui que já faz tempo que eu não trabalho nele, eu nem tenho mais na minha máquina. Deixa eu ver qual é. Atividades PAD. Atividade da escola,
não tenho mais, e eu quero clonar esse repositório para dentro da minha máquina. O que é que eu tenho que fazer? Eu venho aqui em Code, no GitHub, e vai aparecer aqui o HTTPS. O HTTPS é a mesma coisa que a gente copiou, a mesma chave, a mesma credencial que a gente copiou para estar conectando o repositório remoto com o repositório local anteriormente. A gente também vai estar utilizando ele para puxar todas essas alterações para dentro da minha máquina. Eu acabei de copiar ele, fazer aqui novamente, copiei, e eu venho aqui no meu terminal. Agora que a gente já copiou, a gente vai dar o git clone aqui, a gente vai passar a chave HTTPS e a gente pode fazer o seguinte, vem aqui no desktop mesmo, cadê? Beleza, pasta aqui, criar pasta atividade, pare, copiar ela, beleza. Opa, já tem outro. Vou deixar nova pasta mesmo. Vou dizer que é só nova, vai. Nova, beleza. Eu vou clonar todos esses arquivos que está dentro desse repositório remoto para minha pasta nova. Dou Enter. Ele está fazendo um clone. Beleza. Agora, se eu der um CD nova, no CD nova, vocês já podem ver que eu tenho aqui o main, que significa que eu tenho um repositório ali dentro. Agora vamos abrir aqui ela. Cadê? Nova. Vocês já podem ver que a atividade JSON diagrama, que é a atividade de pare, nesse caso, ela já está aqui, assim como estava no meu repositório remoto. Eu acabei de puxar um repositório remoto para minha máquina local, tranquilo? E bom, galera, esse aulão de Git, eu espero que vocês tenham entendido. Aqui eu trouxe o básico e o essencial para você estar utilizando o Git. Com isso aqui você já pode estar iniciando no Git com o pé direito e se aprofundando nele. Você também pode estar entrando no link da descrição, adquirindo o nosso curso e estar sendo acompanhado de perto por pessoas que entendem do assunto e tá evoluindo. É isso. Até a próxima aula. Valeu, falou. Se você chegou até aqui, comenta aqui embaixo. Guerreiro do Git. É nóis.